Nosso convidado de hoje é reconhecido internacionalmente por sua trajetória, iniciando sua carreira como cirurgião de transplante capilar. Com sua visão empreendedora e de excelência, criou uma holding chamada Stanley Holding, um ecossistema que abrange diversos produtos e serviços. Hoje é um líder do segmento dos negócios. Seja muito bem-vindo, doutor Stanley Bittar! Com uma apresentação dessa, o que eu preciso falar? Não, dessa do colírio eu gostei. Não, mas é verdade. O colírio eu achei legal, tá? Eu tava aqui pra comentar isso, mas com essa apresentação tá dito tudo. Tenho certeza que hoje nós vamos falar muito sobre ecossistema, sobre negócios, que era inclusive o que a gente já estava fazendo, né? Nos bastidores a gente fica aqui. Aliás, eu preciso podar vocês nos bastidores. Vocês fazem o programa e aí chega aqui, repetem os assuntos de forma robótica. Então a gente treina. É que a gente eu e o Ventura, a gente pega e esse caderninho que a gente anota aqui, a gente anota pra gente. Eles Então a gente consultoria aqui com os convidados, entendeu? Eles ficam nos bastidores. O programa é nossa desculpa. E o legal é o seguinte, rola e já rola a sociedade. Rola tudo, rola negócio. Já programa algum negócio pra depois daqui. Já Exato. Agora tem que tomar cuidado, que o Stanley é do tipo que se você falar um negócio bom aqui, deu 15 dias ele criou Stanley e o nome da coisa, que o cara é bom de fazer negócio. O Stanley é uma máquina. Só resumo aqui pra galera. Em quais segmentos você tá atuando, cara? Hoje a gente continua muito focado em educação, saúde, beleza, bem-estar, tecnologia e investimento. Que isso é o mundo, pô. Sai de dentro disso daí e dá pra fazer um monte de coisa. Imagina que hoje, Davi, são 67 negócios diferentes. Caraca. Fora a rede de clínica que hoje já não é mais só brasileira. A gente já começou nos Estados Unidos, México, agora no Paraguai, Portugal, a gente dentro de 2 meses já tá abrindo, Espanha vem na sequência, então tem muita coisa pra gente falar sobre, principalmente saúde e beleza. E aí o resto vem depois disso. Não, mas aí você falou, você tem tecnologia. Exato. Você tem educação. Em primeiro lugar, sempre foi educação pra gente pelo seguinte, nós precisamos formar esse capital humano. Então, lógico, já aproveitando toda a minha história como professor da faculdade de medicina, já sempre tive muito contato com a docência, com dar aula, então a gente continuou fazendo isso como empresa. Então todos os nossos médicos, nossos profissionais de saúde são formados pra gente. E claro, a gente precisa desse capital humano, não só para trabalhar, mas também para ser sócio nosso das operações. Com certeza. Né? E aí, lógico, as clínicas, todo esse nosso ecossistema voltado à saúde, muito ligado à beleza, né? E ao bem-estar. E isso hoje, inclusive hoje mesmo a gente estava conversando sobre tecnologia, sobre células-tronco, sobre coisas novas que nós vamos lançar com relação à beleza e bem-estar, e esse é o futuro, o wellness. Tem muita coisa que nós vamos falar sobre o wellness. Que fantástico. O seu início foi como cirurgião plástico. Exato, comecei, né, como cirurgião plástico, e lógico, dentro dessa parte da cirurgia plástica, da dermatologia, sempre houveram muitas cirurgias que sempre deram, né, muito retorno, muito público. E o capilar foi justamente aquele detalhe onde nós encontramos a escalabilidade dessas cirurgias. O capilar é uma cirurgia plástica? O capilar é uma cirurgia plástica, né? Toda cirurgia capilar não deixa de ser uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, né? E claro, com detalhes particulares. É uma cirurgia que tem pouca intercorrência, é uma cirurgia que complica pouquíssimo, né? É uma cirurgia que dá um resultado estético muito bacana, né? O paciente, tanto o homem quanto a mulher, fica sempre muito satisfeito e principalmente nós conseguimos ter volume nesse tipo de cirurgia. Me corrija se estiver errado, o país que era referência era a Turquia. E hoje estão dizendo que o Brasil já tem turismo para o Brasil para fazer também. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, pelo menos umas 15 nacionalidades diferentes que nós recebemos constantemente pacientes. Inclusive, algumas dessas nós já estamos colocando clínica justamente para atender esse público lá. O Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos 5 anos vai ter o mesmo número de cirurgias que a Turquia, que ainda não tem. A Turquia ainda é muito à frente com relação a volume. Números, não? Sei sim. Hoje a Turquia, para você ter uma ideia, ela tem oficialmente mais de 500 mil cirurgias de transplante capilar por ano. Nós 500 mil? Nós acreditamos, oficialmente. É isso que eu ia falar. Nós acreditamos que esse número... Isso. Nós acreditamos que esse número chegue a 1 milhão. Isso facilmente gira 4 bilhões de dólares em cirurgia capilar. É um volume bem expressivo. Né? E imagina que... 4 bilhões lá, na Turquia. Lá. Operados lá. E aqui...
E aqui, isso a gente já consegue chegar pelo menos a metade no mercado brasileiro, em reais. 500. Né? Em reais. Mas né? em quantidade de cirurgia. Em quantidade de cirurgia. Meio milhão também? No Brasil? Não, no Brasil muitíssimo menos. No Brasil, muitíssimo menos. Muitíssimo menos. No Brasil, nós devemos estar passando agora das 100 mil cirurgias. 100 mil cirurgias anuais. Que já é um número bem expressivo. Muito. Né? Comparado a 5 anos, que esse número era menos que a metade. O que demonstra o potencial do mercado, né? Exato, do mercado e principalmente os profissionais da saúde, os profissionais médicos e cirurgiões estão cada vez olhando mais para esse mercado e fazendo um volume maior de cirurgia. E isso mostra profissionalismo, mostra dedicação, amadurecimento do mercado. Então tá todo mundo de parabéns. Ô Stanley, eu tenho uma pergunta. Você se apresenta até hoje como doutor e eu acredito que você sempre vai se apresentar como doutor, tá certíssimo. Mas qual foi o momento que você saiu de doutor para empresário? Que é uma mentalidade completamente diferente, né? Um deles, você é formado na faculdade, às vezes para você trabalhar dentro do hospital. Quando é que foi que virou a chave para você virar empresário? Davi, quando eu percebi que para a gente conseguir continuar crescendo os negócios, eu precisava colocar os meus alunos, os meus sócios para fazer a parte técnica. E eu entendendo da parte técnica, eu precisava trazer esse conhecimento para a parte de gestão e aí fazer o que a gente estava falando agora há pouco. Gestão, marketing, venda, entender sobre escala, entender sobre ecossistema. Eu, naquele momento, eu não encontrava ninguém melhor do que eu mesmo que entendia do negócio para fazer a outra parte também. Aí foi quando eu parei de estudar só medicina e comecei a estudar administração de empresa, comecei a estudar marketing, comecei a entender sobre canais de distribuição, canais de venda, né? Fui entender sobre ecossistema, sobre escala, e aí as coisas foram acontecendo e principalmente nós fomos verticalizando as nossas necessidades. Legal. Isso foi muito importante para o nosso crescimento. Ô Stanley, a última pergunta que eu tenho para você, a minha, cara, eu queria muito que vocês perguntassem também, mas você virou empresário. E aí eu imagino que você teve várias dificuldades quando você estava começando a tua jornada empresarial. Centenas delas. Os empresários que estão assistindo a gente são empresários que estão ali no seu, sei lá, seu segundo ano de jornada, enfrentando dificuldades as que você enfrentou lá no começo. E o cara que tá te vendo, ele fala assim, eu quero ser igual o Stanley. Então, qual foi o ponto de virada, assim? Qual foi o momento que você teve um problema e qual foi o aprendizado, o grande aprendizado que você teve sobre esse problema pra gente passar pra galera que tá ouvindo a gente, sabe? Davi, eu tive muitas e continuo tendo até hoje, né? Eu sinceramente não acredito nessa bala de prata, nessa chave do milagre, do segredo que vai resolver todos os problemas, né? Só que, principalmente, o meu entendimento com a parte financeira do negócio mudou muito. Quando eu entendi o que era gestão financeira, quando eu entendi que gestão financeira era olhar para o futuro, não era fazer auditoria, não era olhar para o passado que tinha acontecido. Quando eu fui entender o que era um DRE, um balanço, um balancete, fluxo de caixa, orçamento de caixa, quando eu entendi realmente como que eu ia operar os números, né, a parte fiscal, tributária, contábil, quando isso ficou claro para mim, precificar um serviço, um produto, aí nós conseguimos crescer mês atrás mês, né, dia atrás dia, ano atrás ano. E principalmente uma coisa muito importante dentro de tudo isso, eu fui entender como realmente montar um time, como liderar, como gerir pessoas, como é a parte trazer... mais difícil, né? Sem dúvida nenhuma, porque processo, a gente pode comprar um processo pronto, um livro, um manual, aprender na faculdade, o processo ele pode estar pré-estabelecido. Agora, esse entendimento, né, dessa gestão de pessoas, de treinar teu time, trazer os teus líderes, montar uma diretoria ou uma gerência, tudo isso é muito mais difícil quando nós vamos para a prática. E principalmente, sem isso, nada cresce, nada funciona. Eu não vejo nunca uma empresa extraordinária sem ter pessoas extraordinárias lá dentro fazendo essa empresa acontecer. Incrível demais. Tanto Olha, posso a última aqui, não? eu só queria convidar por favor. porque o QR Code estava aqui na tela. Então, para você que está nos acompanhando, você pode participar dos próximos programas do SOS Empreendedor. Sim, este programa que você, pequeno empresário, microempreendedor, é o protagonista da bagaça. Basta você apontar sua câmera aí, ó, no celular, aí pro Nesse QR Code, você preenche o formulário, rapidinho você entra em contato com a produção, explica o teu negócio, os teus desafios e aí a gente te convida a participar conosco aqui. Muito Ricardo bom, Ventura, muito por bom. favor. Eu vi no seu story, acho que ontem, você dizendo o seguinte, todo mundo aqui ou vai virar sócio. Exato. Né? Isso é muito bom, Isso é viu? muito legal. Ou Isso seja, é real, muito bom. Ricardo. Isso não é demagogia, isso não é pra câmera. eu acredito entendeu? muito nisso.
E eu tenho certeza absoluta que um dos porquês do nosso crescimento, do sucesso que a gente mantém e que a gente sempre tenta fazer com que seja maior, tem a ver com isso. Tem a ver com essa gratidão, com essa honra aos que estão conosco, trazer todo mundo para o negócio, fazer todo mundo ganhar junto, dividir, né, esse lucro, essa parte de positivo que a gente extrai, né, dos negócios. Eu tenho certeza absoluta que o time olhando para isso encara a coisa de uma forma diferente, vê futuro em tudo que a gente faz e entende principalmente que eles fazem parte desse futuro. E se eles não estão agora como sócio, eles estarão. É só uma questão de entrega, de resultado, para que eles pertençam ao time de sócios. Você sente que eles mesmos acabam indicando para você quem merece e quem não merece? Com certeza. É o que acontece, estava conversando com o Davi agora há pouco, é o que acontece em todo coletivo. O coletivo, de certa forma, para bem e para mal, ele seleciona. Ele vai apontando, né? Ele vai indicando quem é que tem que realmente passar de nível, quem é que deve ser penalizado, quem é que não faz parte, que não deve continuar. E isso a gente deve tratar com muita racionalidade. E ontem, naqueles stories, um deles eu dizia o seguinte, que 80% do meu tempo, no dia de ontem, por exemplo, foi equalizando ego, vaidade, controlando toda essa turma, que alguns são sócios e outros serão, mas porque ainda estão perdendo, e olha que como diretores, como pessoas já de alto nível, né, de gestão, mas ainda estão perdendo pro seu ego, pra sua vaidade. Isso é uma coisa que quem está assistindo a gente tem que cuidar muito. Você quer crescer, você tem que ser humilde sempre, você tem que olhar com muita cautela para os seus passos, para as suas atitudes, se você não está perdendo a mão, se você não está se achando. E escutar, né, Stanley? Porque Totalmente. as pessoas É a não cura do gostam ego, de é escutar essa. crítica. Essa é a cura do ego, velho. Às vezes as pessoas criticam, ao invés de você agradecer por a pessoa estar te abrindo os olhos, não, você... Fica com raiva. E é uma coisa humana. Reage, mas, atividade. Mas, e o legal disso é que pode ser treinado. exatamente. Exato. É, e tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco das artes marciais. Então, tudo tem muito a ver com treino. Quer ser um empresário de sucesso? Vá treinar, né? Vá aprender, vá praticar. E pouco a pouco você vai subindo degrau. Totalmente. Né? É isso. Ó, teve uma fala da Monja Coen que eu achei genial. Ela falou assim, a gente toma banho todo dia, porque se você passar um dia sem tomar banho, você começa a feder. Ela falou, você com o seu coração é a mesma coisa. Então, todo dia você tem que fazer essa lavagem constante. O ego, ele vai crescer, ele vai ganhar espaço. Se você não ficar fazendo a lavagem, colocando a tua cabeça no lugar, em algum momento ele vai tomar o melhor de você. Então, tem que fazer a lavagem sempre. Sempre. E escutar. Eu acho que é o maior segredo. Você ouve quem? Quem gosta de você, quem tá verdadeiramente preocupado com você e não só ter baba-ovo. Eu acho que esse é um grande problema do empresário, né? Exato. E normalmente, quanto maior o empresário vai ficando, mais gente vai ficando ao redor, justamente para falar só o que ele quer escutar. Isso. E aí é onde começa o fracasso. É onde o rei fica... Aí é onde o rei tá morto e não sabe. É, e o rei tá nu e Né? todo mundo aplaudindo, achando, Exato. olha como você tá lindo, maravilhoso, porque ninguém tem coragem de falar, cara, você tá pelado. Você... Exato. Exato. Tem uma coisa que a gente fala muito dentro da nossa companhia que é grow or die, né? Ou você está crescendo ou você está morrendo. E isso, se você realmente está focado em resultado, se você está olhando para os números, se você não está prestando atenção na bajulação, ou nas palmas, ou até nas críticas, se você não está ligando nem para uma coisa nem para outra, e você está focado no que realmente importa, nos números, nos indicadores, nos objetivos, dificilmente o rei vai ficar nu. Então, a gente tem que ficar ligado para isso realmente. certeza. Né? A gente tem que ter essa atenção e, lógico e evidente, que todos nós, em algum momento, vamos falhar. O importante é o nível de consciência que a gente tem com relação a isso Perfeito. para voltar atrás. Bacana. Pra mudar a rota. Sabe uma coisa que eu quero saber, Stanley? A gente tá falando aqui de negócio e tal. Qual que é a tua maior referência e qual seria a sua maior ambição, assim, hoje? Você olhando, você já alcançou o patamar, pô, né, gigantesco, mas pra onde você olha e você fala, cara, possivelmente ali eu gostaria de chegar. Tem? Tem. Eu comecei a escrever várias teorias agora, tá? Uma delas foi C1BD, curar 1 bilhão de dores. E aí, quando a gente dá uma revisada sobre essa história de curadores, porque tem muito a ver com uma parte comercial, né? Mas não é isso não, tem a ver com a medicina. Quando a gente começa a falar de curador, a gente descobre que tem alguns estudos que relatam que nós temos aproximadamente 100 dores diferentes para curar. Todos nós aqui. Tá? E aí tem a ver com serviço, com produto, tem a ver com medicina, com saúde, com tudo. Isso significa que nós teríamos que chegar aproximadamente a 10 milhões de pessoas. Fazer o bem para aproximadamente 10 milhões de pessoas. E eu acredito que esse número é viável, é funcional, é possível para a gente. Legal. Então, o grande objetivo da companhia hoje seria esse: curar 1 bilhão
de dores. E aí eu tenho certeza que os outros vêm. Os outros objetivos todos vêm. Legal. Tem um conceito americano que é North Star Metric, né? É uma estrela do norte na tradução, mas é uma única métrica que você persegue quase que fielmente ali todos os dias pra chegar até nela. Eu achei muito legal isso que você falou. Cara, coloca um macro, um grande objetivo. Concreto. Claro, metrificável. E segue ele. Os outros vão acabar vindo junto. E olha como é que é bacana, Davi. Olha que legal, Eric. Porque no final das contas, como nós somos uma empresa de saúde, de beleza, de educação, tem muito a ver com o humano, com a gestão das pessoas, com o cuidado, com o amor. Curar 1 bilhão de dores tem tudo a ver com a nossa missão, com a nossa visão, com os nossos valores. Então fica muito claro para a cultura da empresa. E esse é outro grande ponto. Falar sobre as culturas das empresas, inclusive de quem está começando. Tem que cuidar dessa parte também. Né? Lógico que os indicadores são importantes, o resultado é importante. Mas filosofia. Mas como é que está a filosofia? Né? Como é que está a parte até espiritual? Né? Com certeza. Como é que tá a energia, a vibe como é que você da se empresa? sente no lugar, né? É lógico, tudo isso faz... Total.